Vamos mergulhar direto numa das histórias mais fascinantes e muitas vezes subestimadas do século XVII. Hoje, a nossa análise foca na figura monumental de Antônio Felipe Camarão. Ao lado de Henrique Dias, lutou esse verdadeiro gigante indígena. Um chefe valoroso que desceu do sertão com todo o seu povo para lutar contra os invasores holandeses, defendendo com unhas e dentes os territórios de Pernambuco e do Rio Grande do Norte. A atuação dele foi tão absurda, mas tão absurda, que ele acabou sendo condecorado pelo próprio rei de Portugal por suas proezas militares. E para entender a urgência da coisa, olha só esse relato impressionante do Frei Manuel Calado. Ele captura o momento exato em que Camarão respondeu ao chamado para a guerra. O Frei conta que assim que Camarão soube que os holandeses tinham tomado a vila de Olinda, ele não pensou duas vezes. Ele simplesmente esvaziou as aldeias dele, reuniu todos os indígenas e desceu do sertão profundo para o combate. É o retrato de um líder que não recua, que toma a frente na hora do desespero. Número 1. A ameaça holandesa. Bom, para a gente captar o tamanho dessa atitude do Camarão, precisamos entender o tamanho da encrenca que estava rolando no litoral. Imaginem o cenário do ataque e cerco a Olinda e Recife lá em 1630. Foi uma assimetria total. De um lado, forças europeias fortemente armadas, disciplinadas, capturando a costa. E do outro, defesas locais que foram completamente esmagadas. Aquele poder de fogo avassalador deixou muito claro que o modelo europeu de combate não ia dar conta de expulsar os invasores. Eles precisavam de algo totalmente novo e precisavam rápido. 2. O chamado do sertão. E é exatamente essa situação desesperadora no litoral que provocou uma mobilização de forças do interior como nunca antes vista. Camarão não estava nem aí para as táticas rígidas europeias. Ele chegou usando o que conhecia melhor, o conhecimento ancestral do próprio terreno e os recursos tradicionais de sua gente. A chegada dele mudou o jogo. A resistência, que era só uma tentativa de defesa militar convencional na costa, virou uma imensa luta territorial. É como se eles transformassem a própria terra do Nordeste em uma arma contra os holandeses. E quando a gente olha para essa linha do tempo, dá para ver que não foi coisa de um dia para o outro, não. Foram quase 2 décadas respirando guerra. Começa lá em 1630, juntando forças com Matias de Albuquerque. Em 1636, vem a vitória gigante em Terra Nova. Pula para 1641 e as honrarias reais dele são efetivadas. Até que em 1648 ele falece no Arraial Novo. Uma vida inteira dedicada à linha de frente. 3. Camarão e Henrique Dias. Mas calma, porque Camarão não ganhou essa guerra sozinho. E é aqui que a narrativa fica ainda mais rica. Formou-se uma coalizão multicultural que era, sem exagero, impensável para os padrões da época. De um lado, o líder indígena Camarão, lutando lado a lado com ele Henrique Dias, que era o formidável governador dos pretos. E junto com os dois, comandantes luso-brasileiros como André Vidal de Nedreiros. Essa aliança improvável foi a verdadeira espinha dorsal de toda a resistência no Nordeste. E não era só força bruta, tá? A inteligência tática desses caras era brilhante. Peguem a marcha estratégica de 1645, por exemplo. Eles inventaram uma história de que Henrique Dias tinha desertado e Camarão estava perseguindo ele. Mas, na verdade, sob esse disfarce genial, eles marcharam de forma super coordenada do Rio Real até Pernambuco só para ajudar a grande rebelião contra os holandeses no momento exato, pegaram o inimigo totalmente de calças curtas. 4. Táticas e batalhas decisivas. O segredo desse sucesso colossal estava justamente no jeito que eles lutavam. Eles simplesmente rasgaram o manual de guerra da época. O contraste no campo de batalha era brutal. Os holandeses dependiam de fortificações pesadas e batalhões marchando certinhos em campo aberto, bem no estilo europeu. Enquanto isso, as tropas de Camarão e Dias aplicavam táticas de guerrilha. Eles usavam o terreno, faziam emboscadas super rápidas no meio das brenhas e das matas e tinham uma mobilidade absurda. Os europeus ficavam completamente perdidos e eram superados continuamente no meio do mato. E essa tática não ficou só na teoria. Olha a lista de vitórias. Terra Nova, Guajude 10 anos depois e as famosíssimas batalhas no Monte das Tabocas, em Casa Forte e, claro, as épicas vitórias nos Guararapes em 1648. Ficou mais do que provado que conhecer e dominar o ambiente local valia 1000 vezes mais do que o armamento pesado dos invasores. 5. Honrarias e legado imortal. Depois de tudo isso, a coroa portuguesa não teve outra opção a não ser reconhecer o que esses caras fizeram. Foi uma quebra de precedentes sem tamanho na história de Portugal.
Camarão foi feito fidalgo, virou dom e recebeu a comenda da Ordem de Cristo. Henrique Dias foi oficialmente nomeado governador dos pretos, com direito a hábito de uma das ordens de elite. Eles ganharam títulos de nobreza e pensões que normalmente seriam impensáveis para indígenas e negros na época, única e exclusivamente por causa do talento militar inegável deles. Toda essa jornada épica culmina no final do verão de 1648. Após uma vida inteira de batalhas ininterruptas, Dom Antônio Filipe Camarão não morreu em combate, mas vítima de uma febre no acampamento do Arraial Novo. Ele recebeu um funeral com todas as honras militares possíveis. Um merecido descanso para um combatente que nunca parou. Só que o legado é algo que sobrevive à morte, né? Décadas depois, correspondências oficiais da coroa ainda citavam Henrique Dias e Camarão como titãs míticos. Eles eram lembrados como os heróis responsáveis por expulsar a ocupação e restaurar o território. O nome deles virou literalmente o padrão ouro de valentia no Império. O que nos deixa com um pensamento final bem forte para refletirmos depois dessa nossa análise. Como o brilhantismo estratégico e a liderança de um chefe indígena e de um comandante negro conseguem redefinir por completo a forma como a gente enxerga a defesa do Brasil colonial. É a prova definitiva de que a história é muitas vezes forjada por heróis inesperados que usam o amor e o conhecimento de sua própria terra para derrotar gigantes. Valeu por acompanharem mais essa imersão e a gente se vê na próxima viagem pela nossa história.